Um dos privilégios que nós temos tido como escola ao longo desses anos é acompanhar de perto a formação teológica de vocês e ver os desdobramentos que o Senhor mesmo vai dando na vida de cada um. Então, é uma grande alegria participar da formação de cada um de vocês. E Deus, na sua misericórdia, tem nos abençoado, trazendo alguns dos nossos alunos e ex-alunos de volta à escola, para continuar nesse processo de servir a igreja na formação teológica. Então, esse é o caso do Bernardo, esse é o caso do Paulo, e nós vamos ter hoje, então, a ministração da palavra com o professor Bernardo, que foi aluno como vocês aqui da escola, e o Senhor foi levando e conduzindo, aperfeiçoando essa vocação, preparando essa vocação, torcendo o Bernardo de um lado, torcendo o Bernardo por outro lado. E quando eu digo torcendo, é torcendo mesmo. Ele pode contar essas histórias, mas se você quiser ouvir, vá assistir o curso dele, porque ele vai contar essas histórias. Então, como é que Deus, torcendo de um lado para o outro, vai tirando o melhor suco, o melhor sumo, para preparar, para servir a sua igreja. Então, Bernardo. Boa noite. Boa noite. Graça e paz de Jesus a todos vocês. Alegria enorme poder estar aqui nessa aula inaugural. Eu estava tentando lembrar quando foi a última vez, que na verdade foi a primeira e última vez que eu estive aqui numa oportunidade falando numa aula inaugural, foi em 2015, gente, faz quase 10 anos, né? Então, estava na hora de voltar, né? Mas muito bom, sejam muito bem-vindos. Não somente aqui essa ocasião, não somente esse lugar, mas esse semestre que se inicia, eu estou conseguindo ver alguns rostos familiares aí, tanto do seminário quanto de fora. Talvez tenha gente aí que eu conheço de outros contextos que estão interessados em começar aqui a sua formação teológica no seminário, e a gente se sente muito honrado, então, com essa oportunidade de poder estar junto aqui. Olha só, o rascunho original dessa aula inaugural aqui foi produzido, na verdade, por uma conferência teológica que aconteceu no ano passado, onde eu fui convidado a falar sobre o tema proposto aqui, que é o pastor como teólogo, né? E eu achei que seria apropriado dividir com vocês, aqui nessa ocasião, alguns desses pensamentos que eu compartilhei naquele evento, naquela conferência do ano passado, porque como alunos, ou potenciais alunos no caso aqui, né, do Seminário Servo de Cristo, vocês com certeza têm um interesse que toca diretamente a temática dessa palestra aqui que a gente está dividindo com vocês. Porque quase todos os nossos alunos aqui, e eu presumo que todos vocês que estão aqui nessa ocasião, estão aqui porque desejam, de uma forma ou de outra, se equipar melhor para a tarefa de serem melhores pastores teólogos. E aqui vale qualificar que, por pastor teólogo, a gente não se refere necessariamente a cargos eclesiásticos, né, ou a posições acadêmicas, mas, sobretudo, a graça, a oportunidade, o privilégio de participar com os nossos dons e recursos do cuidado do rebanho de Deus e do testemunho fiel ao Evangelho. Então, se você está aqui, é porque existe em você uma percepção, ou talvez essa percepção esteja em processo de construção ainda, mas ela já está aí, né, em forma, no mínimo, embrionária, né, de que Deus te chamou para ocupar, direta ou indiretamente, esse espaço no reino de Deus. Agora, vocês devem saber que os termos pastor e teólogo, né, têm carregado definições com as mais variadas nuances aí ao longo da história da igreja, né? Então, isso significa que pastorear e teologar são verbos que ainda hoje a gente precisa aprender a conjugar, né, principalmente em resposta aí aos desafios culturais do nosso próprio tempo. E tentar refletir sobre a combinação desses dois verbos, desses dois termos, ou seja, pensar sobre o pastor que teologa, pensar sobre o pastor que faz teologia, obviamente renderia no mínimo um curso inteiro de pós-graduação aqui no Servo de Cristo, né? Aí vocês procuram o Ziel, se vocês quiserem se aprofundar no assunto aí.
Mas o que eu queria fazer nessa ocasião, e eu vou pedir para a Lídia passar para o próximo slide, por favor. O que eu queria fazer nessa ocasião é focar em uma questão mais específica e mais basilar, mais fundamental, que nunca deixa de ser atual e que, na minha opinião, continua sendo uma das mais urgentes hoje quando a gente pensa sobre a tarefa do pastor fazer teologia. Essa questão é a questão do método. Tá? Ou seja, eu queria pensar um pouquinho com vocês, nessa aula inaugural desse segundo semestre aqui de 2023, sobre como o pastor deve fazer teologia. E pensar sobre isso é importante porque, inevitavelmente, todo pastor faz teologia o tempo todo. Vocês já te falaram isso. Mas alguém aqui nunca está interessado em entrar no seminário? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Nunca fez uma matéria aqui no seminário? Olha só, nenhum visitante. Tem ali, ó. O pessoal demorou para criar coragem, né? Umas 10 pessoas, ok. Você já é teólogo, eu não sei se falaram isso para você, mas você já é teólogo, você já faz teologia. Tá? Aliás, até mesmo quem não é pastor, até mesmo quem nunca entrou, quem nunca pisou num seminário, até mesmo quem é ateu, até mesmo o diabo, o capiroto, de um jeito ou de outro, faz teologia. Porque todo mundo constrói a sua visão de mundo a partir de absolutos que a pessoa pressupõe sobre Deus. Quer reconheça isso, quer não. Então todo mundo está fazendo teologia. Talvez você não reconheça isso apenas, mas você está fazendo teologia o tempo todo. A questão é que o caminho, então, que nós, pastores, ou pessoas que servem nas nossas igrejas, seguimos nesse processo de fazer teologia, é crucial para a qualidade do resultado final do nosso trabalho. Então, partindo do pressuposto de que pastorear é uma atividade que acontece predominantemente do púlpito, ou do lugar de ensino, de instrução, e partindo da premissa de que o que nós fazemos no púlpito é, em essência, teologia, eu queria propor hoje para vocês um modelo bíblico que possa nos orientar nessa tarefa de fazer essa interface entre o ministério pastoral e o nosso labor teológico de maneira fiel e responsável. E para essa finalidade, então, o nosso parceiro de conversa aqui vai ser o Evangelho segundo João, o quarto Evangelho. E aqui eu vou ler junto com vocês aqui duas passagens, uma que está no primeiro capítulo de João e outra que está no último capítulo de João. Então a gente vai ler João 1, do verso 1 ao verso 18, e depois a gente vai ler João 21, do verso 15 a 19. Fica tranquilo, tá? Enfim, fica à vontade, pode pegar a sua Bíblia aí. Afinal de contas, estamos num seminário, né? Ou ligue o seu aplicativo, no caso, né? Os tempos são outros. Mas eu coloquei no slide aqui o texto de João 1 a 18 e João 21, 15 a 19, tá? Mas fique à vontade para acompanhar na versão que tiver na sua frente. Eu coloquei a Nova Almeida atualizada. E aí vocês podem acompanhar nos slides. Diz assim, João 1, 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim.
porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Amém. E agora a gente vai para o capítulo 21 de João, verso 15 ao verso 19. Diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros que me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Só até aqui, essas duas passagens, então, que vão servir aí de pontos de referência para a gente pensar sobre essa questão de como que o pastor deve fazer teologia. Pode passar o slide, Lídia, por favor. Olha só, eu não sei quantos aqui sabem disso, aqueles que já fizeram literatura joanina aqui comigo, ou com qualquer outro professor, vão saber disso, mas algumas décadas atrás teve bastante discussão aí no meio acadêmico quanto à autoria do Evangelho de João. Especialmente quanto à identidade precisa dessa figura misteriosa, né, autodenominada discípulo a quem Jesus amava. Só que eu acho que essa ocasião aqui não é a mais apropriada para a gente lidar com essa questão, é desnecessário a gente entrar nas minúcias desse debate aqui. O que é importante mesmo a gente saber, para o propósito proposto aqui, é que nós temos razões suficientes para seguir a tradição, tá? De que o quarto evangelho foi escrito pelo próprio apóstolo João, que foi um dos filhos do Zebedeu, e que, por sua vez, pertenceu ali ao grupo dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, e que nos derradeiros anos do seu ministério, olha só, pastoreou igrejas na região da Ásia Menor. E o que é realmente vital aqui, relevante para a nossa discussão, é que o João, que era pastor, ou presbítero, para usar a terminologia que ele mesmo gosta de usar para falar dele mesmo lá nas suas epístolas, esse João, que é pastor, escreve o seu relato sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus para leitores que já se encontram um tanto afastados do contexto original em que esses fatos de fato aconteceram. Ou seja, João escreve como um pastor, mas muito provavelmente de Éfeso, tá, que era a cidade mais importante ali da Ásia Menor, a quase 2.000 quilômetros de distância de Jerusalém, por volta do ano 90 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 2 décadas depois da destruição do Templo de Jerusalém, e para uma audiência predominantemente, olha só, gentílica, não tão familiarizada com algumas das categorias do pensamento judaico. E o pastor João faz isso por 3 razões fundamentais. João faz isso para fazer, primeiro, a sua própria contribuição naquilo que os outros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, já tinham começado a fazer antes dele. João faz isso, em segundo lugar, para transmitir de forma inteligível a significância teológica do evento Cristo para uma audiência diferente daquela imaginada pelos autores dos evangelhos anteriores, sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas.
E terceiro, João faz isso para que seus leitores, oriundos predominantemente da Ásia Menor, pudessem conhecer e permanecer firmes nas realidades narradas em seu relato. É isso que está resumido lá na famosa passagem de João, capítulo 20, verso 30 a 31. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, posto de modo sucinto aqui e direto, o pastor João escreve o seu evangelho como um pastor que faz teologia de modo a comunicar o evangelho para um mundo caracterizado por uma pluralidade de ideias. Então, muito semelhante ao que nós estamos tentando fazer como discípulos de Jesus hoje, João estava fazendo lá no final do primeiro século. Agora, o que torna o prólogo joanino, essa primeira porção que nós lemos aqui, o primeiro capítulo de João, particularmente relevante aqui para a nossa conversa, é que o prólogo joanino, pessoal, ilustra com muita eloquência como exatamente o método utilizado, como exatamente o pastor João faz teologia em seu evangelho. De novo, não sei quantos aqui sabem disso, mas livros vieram a existir depois, um pouco depois, né? Eles já existiam, já circulavam na forma de códices ali na época de Jesus, dos primeiros discípulos, mas essa tecnologia foi aperfeiçoada só depois, né? Na época ali, a tecnologia mais comum usada era dos rolos, né? O pessoal era meio enrolado naquela época. O pessoal, os livros circulavam. Obrigado pelas 3 pessoas que deram risada. Os livros, os escritos circulavam na forma, predominantemente, né, circulavam na forma de rolos. E aí o problema logístico, o problema concreto que você tem quando você tem um rolo na sua frente é que você não tem capa, você não tem o verso, você não tem endosso, você não tem essas coisas, né? E aí o que normalmente as pessoas, os escritores, os autores faziam? Eles utilizavam a passagem de abertura, que nós chamamos de prólogo, para mais ou menos dar uma ideia do leitor acerca do conteúdo dos temas principais das ênfases que seriam desenvolvidas ao longo de todo aquele escrito. Então, quando você pega um rolo, você abre, a primeira coisa que você lê é o prólogo. E no prólogo, normalmente, num rolo lá na antiguidade, a gente vê o conteúdo programático, então. As ênfases mais importantes que vão ser desenvolvidas ao longo do desenrolar literal, né, literalmente daquele rolo. Então, dessa maneira, o prólogo joanino nos oferece dicas bastante sólidas de como o pastor João faz teologia ao longo do seu evangelho. E, portanto, o prólogo joanino, pessoal, serve de modelo para como nós mesmos podemos fazer o mesmo em nossos púlpitos. Tá? E aí a primeira realidade, próximo slide, Lídia, por favor. A primeira realidade que vale a pena notar aqui a partir do prólogo aqui joanino é que João faz teologia, pessoal, levando em consideração o contexto onde ele se encontra. Olha só, o universo cultural lá da Ásia Menor pertencia a um mundo profundamente influenciado por categorias gregas. Nesse mundo, muitos acreditavam na existência de uma dimensão que os olhos humanos eram incapazes de enxergar e que representava uma realidade superior a tudo aquilo que os olhos humanos, tudo aquilo que os 5 sentidos podiam experimentar. Então, vocês já ouviram falar da tal da metafísica do Platão, né? Platão não é aquele negócio que você faz, que o Cebolinha, no caso, faz quando está com muita fome no restaurante esportivo, né? Platão é aquele pensador grego. Obrigado. Está aumentando o número das... seguindo os passos aí, né? Tá evoluindo, né? Amor platônico vem daí, né? Platão vem desse pensador que imaginava uma realidade invisível, o mundo ideal, o mundo das ideias. Esse conceito todo vem do Platão, né? Ou ele, no caso, que popularizou ou cristalizou esse conceito, que é essa ideia de que existe uma dimensão qualitativamente superior à realidade material que nós vemos com os nossos olhos, que nós tocamos com o nosso tato, que nós experimentamos com os 5 sentidos. Tá? E essa maneira de enxergar a realidade era ubíqua, era prevalente no mundo grego.
Qualquer lugar que sofresse a influência dessas categorias gregas, você encontra pessoas que imaginavam a realidade dessa forma. E essas mesmas pessoas, então, acreditavam que o mundo material era ordenado e orquestrado por intermédio de um princípio que expressava a mente, as leis, a razão, a lógica de algum ser supremo transcendente e impessoal. E os gregos chamavam esse princípio, essa razão, essa lógica, essa coisa que ordenava as coisas, os gregos chamavam esse princípio de, olha só, logos. Diga para a pessoa que está do seu lado, logos. Você está falando grego, olha só. Né? Por que é importante vocês falarem logos? Porque logos é a palavra grega que está por trás, que é a palavra grega traduzida nas nossas versões da Bíblia aí, pelo termo palavra ou verbo, no prólogo joanino. No princípio era o verbo, no princípio era aquele que é a palavra. O comitê de tradução precisa colocar um aquele que é, porque palavra é feminino e logos, enfim, tem toda essa questão aí de escolhas interpretativas, mas a palavra grega é logos. Então, para muitos habitantes da Ásia Menor, o logos, essa palavra, esse verbo, esse pensamento que ordenava o cosmo, né? E aqui eu estou fazendo alusão a Heráclito de Éfeso, que é alguém que lançou mão ostensivamente desse conceito do logos para explicar a realidade. Heráclito de Éfeso também a proximidade torna ele relevante. Mas então, para muitos habitantes da Ásia Menor, o logos, essa palavra, esse princípio racional, lógica vem de logos, né? Esse princípio lógico que dava ordem e sustentava a realidade, era a expressão da mente de alguma entidade que dava ordem ao mundo. Então, dentro desse universo cultural, o pastor João, por sua vez, inspirado pelo Espírito Santo, tinha algo crucial a dizer relacionado a essa crença central dos seus contemporâneos. E o que o pastor João vai querer dizer para a sua audiência é quem é que de fato sustenta a ordem do universo, e como é que nós, meros mortais, que vivem nesse corpo, que os gregos desprezavam em sua maioria, como nós podemos conhecer esse ser que sustenta todas as coisas? E aí, olha que coisa interessante, para essa finalidade, sabendo que precisariam usar uma linguagem conhecida ao seu público, o pastor João decide começar essa conversa usando a expressão logos, que em português é traduzido por aquele que é a palavra ou verbo. E ao fazer isso, o pastor João segue uma longa tradição de acomodação comunicativa, que nós encontramos não somente nas páginas das escrituras judaicas, como também na própria proclamação apostólica. Então, quando você abre o livro de Provérbios, você percebe que Provérbios, em alguns lugares, personifica um troço chamado sabedoria. A sabedoria é uma pessoa, né? Em Provérbios. Provavelmente não é porque o autor de Provérbios acredita que existe uma senhora chamada Sofia. Sabedoria, no caso, né? Que está lá, é a quarta pessoa da Trindade, né? Provavelmente é o mesmo movimento que a gente encontra em João, em que o autor daquela passagem em Provérbios lança a mão de uma linguagem familiar ali, para o seu contexto, para transmitir a mensagem que ele quer transmitir. Né? Então, aqui é um exemplo. Tem outros exemplos fora da Bíblia também, em que os judeus utilizavam a expressão memra, no aramaico, para falar da palavra que estava presente em Gênesis, no ato da criação de Deus. Enfim, os exemplos são variados. Qual que é o ponto? O ponto é que João sabe muito bem que a revelação de Deus sempre se acomoda ao contexto específico onde as pessoas se encontram, e, portanto, a revelação de Deus se propõe a se fazer inteligível na língua e na cultura materna dos seus ouvintes. Essa é a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem hoje. Toda a teologia deve ser feita no vernáculo linguístico e cultural das pessoas a quem nós comunicamos a nossa teologia.
Essa é, aliás, a força teológica por trás da passagem de Atos 2, que narra a descida do Espírito Santo naquele dia de Pentecoste, em que todos falam outros idiomas, e que muita gente acha que o ponto central ali é o próprio fenômeno em si do falar em outros idiomas, mas não é esse, é só ler o texto de Atos 2, que a gente vai ver que Atos 2 serve de paradigma para a gente entender a tarefa proclamatória da igreja. Porque o que acontece em Atos 2 é que o Espírito Santo desce, todo mundo começa a falar em outros idiomas, de modo que todos os que estavam presentes naquela cena ouviram as maravilhas de Deus em sua própria língua. E tinha gente lá que não falou outro idioma, porque tinha gente da Judeia que ouviu na sua língua materna. E os discípulos na Judeia falavam-se aramaico, e os discípulos eram da Galileia, eles falavam aramaico também. Então teve gente que falou em línguas na própria língua. Olha que coisa. Então esse é o ponto. O ponto é anunciar as maravilhas de Deus de modo que todo mundo que ouve agora a gente entende, porque a gente sabe comunicar. Porque a gente tem um pé firmado no contexto dos nossos ouvintes. É por isso, então, que ao mesmo tempo que João fala do Logos, ele usa também uma linguagem que leva os seus leitores imediatamente, na hora, num estalo de dedos, às Escrituras de Israel. Aqui o próximo slide. Então, dessa maneira, a segunda realidade a ser destacada aqui, quando a gente fala de como o prólogo joanino nos ajuda a ser melhores pastores teólogos, é que se, por um lado, o pastor João faz teologia de modo a ser compreendido no mundo em que ele vive, o ponto de partida da sua teologia não é o contexto onde ele fala, mas a revelação normativa de Deus e dos seus planos redentivos na Bíblia. Então, no mesmo momento em que João inicia o seu relato, conectando o protagonista da sua narrativa ao termo Logos, imediatamente ele faz também alusão ao evento da criação. Nos versos 1 e 3, por exemplo, nós lemos: no princípio era o Logos, só que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, ao colocar o Logos no princípio e ao apresentá-lo como a razão da existência de todas as coisas, João está usando um vocabulário comum da sua cultura, mas ao mesmo tempo ele está ancorando esse vocabulário naquilo que o Pentateuco dizia sobre a origem de céus e terra. E essa é a importância também de João mencionar Moisés e João Batista nessa mesma introdução programática que ele faz ao seu evangelho. Por quê? Porque João Batista é aquele que anuncia a chegada do Messias, em continuidade com as profecias do Antigo Testamento, e Moisés é aquele por meio de quem a revelação do caráter de Deus na lei tinha sido dada lá no Sinai, no evento absolutamente fundacional do Êxodo. Portanto, embora o pastor João fosse muito bem versado na maneira de pensar do mundo em seu entorno, embora João soubesse recitar poemas de Drummond e músicas da Marisa Monte, ou sei lá, não sei se a Anitta ele saberia, né? Mas, dos artistas ali, dos poetas da sua época, dos pensadores da sua época, João sabe também que é impossível fazer qualquer tipo de afirmação acerca de Deus. É impossível fazer boa teologia sem a revelação normativa das Escrituras. Tá? De fato, quando João usa toda essa linguagem bíblica para falar do Logos, ele chama a atenção dos seus leitores para o fato de que o entendimento que eles tinham sobre esse princípio universal, lógico, racional, seja lá o que for, que regia o universo, na verdade, não passava de um engano idólatra. E esse é o grande perigo de você fazer teologia com as categorias erradas. Você pode até usar o nome de Jesus, mas por trás desse Jesus, às vezes pode ser que o que esteja lá seja um bezerro de ouro. Quando a teologia começa em nós, quando a teologia começa nas categorias nossas, racionais, racionalistas, nós corremos esse risco. Porque o Criador do universo, e o pastor João, sendo judeu, sabia disso,
o Criador do universo, já havia se revelado ao seu povo muitos séculos atrás, ao longo da história do Antigo Testamento. João fala do Logos, mas ele sequer perde tempo tentando especular quem é o Logos, porque ele não precisa fazer isso, porque o Deus que ele está apresentando já se revelou na história muito tempo atrás. Então, um pastor que faz teologia deve saber usar o vocabulário do mundo, sim, para pregar o evangelho de forma inteligível, e o pastor que faz teologia de forma saudável deve, sim, saber responder às questões prementes da sua comunidade, mas, muito além disso, o pastor precisa também ressignificar completamente esse vocabulário e ajudar os seus ouvintes a ressignificar o seu vocabulário a partir das Escrituras, a partir da autorrevelação de Deus na história. E essa diferença categórica que existe entre as visões de mundo grega e judaica é tão crucial para João, que olha só, não te contaram isso, eu acho. Eu vou te contar uma novidade, que não é tão novidade. Mas sabe essa palavra grega, logos? Tem tratados e tratados e tratados teológicos, gente, que o pessoal fala do logos, e de Deus, e da segunda pessoa da Trindade como logos. Todo respeito, né? Deixa eu mudar o tom aqui, eu não estou querendo insinuar nada com o meu tom, mas o pessoal escreve, gasta tintas e tal, e páginas falando do logos, e do logos, e do logos, e do logos. Logos nunca mais aparece na literatura joanina, nunca mais. Acabou. Ele menciona no primeiro verso, menciona logo em seguida, acabou. Ele usa a palavra logos para falar de palavra em termo genérico, mas nunca mais como uma categoria teológica. Isso significa que o termo logos já cumpriu a sua função, já fez a ponte cultural, agora a gente precisa falar daquilo que interessa. Da autorrevelação de Deus nas Escrituras. Além disso, ao fazer teologia a partir das Escrituras, o pastor João não segue o método do diabo, tá? Ou de alguns pastores evangélicos hoje, que meramente usam as palavras divinas fora do contexto para justificar interesses espúrios. Quem faz isso, de fato, é o diabo na tentação de Jesus no deserto. João não faz isso. Na verdade, João tem em vista o todo da revelação de Deus na história, o todo do enredo da salvação, que atravessa o todo das páginas das Escrituras e inclui temas como a criação de céus e terra, a queda da humanidade, a eleição de Israel, o exílio babilônico, as promessas de restauração, o cumprimento definitivo do plano redentivo de Deus na vida, morte e ressurreição de Jesus, e por aí vai. Em outras palavras, João, o pastor João, faz teologia como alguém que de fato entendeu que a Bíblia apresenta uma história, um enredo, cujo ponto alto se encontra na pessoa e na missão de Jesus. E porque João entendeu isso, João é capaz de reconfigurar, ou reinterpretar, melhor, toda a realidade em seu entorno à luz desse mesmo enredo bíblico da salvação que culmina em Jesus. Então, como resultado, gente, já que a teologia de João está ancorada na história bíblica de como Deus se revelou ao seu povo para redimir sua criação, e já que essa história culmina em Jesus, a teologia do pastor João diz respeito não a ideias abstratas, mas sim a uma pessoa. O conteúdo da teologia do pastor João não é algo, mas alguém. Desse modo, a terceira observação que a gente precisa fazer, e aqui é o próximo slide, tá, Lídia? Sobre o que caracteriza a maneira de o pastor João fazer teologia, é que a sua proclamação diz respeito a uma pessoa. Ao Deus que se revelou plenamente, de forma visível, tangível, em Jesus de Nazaré. Verso 14, aquele que a palavra se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Então, ao dizer que o Logos habitou entre nós, na verdade, João está usando um termo grego bastante carregado, que é o verbo skenol, que na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, traduz o verbo hebraico shakan, que é usado com bastante frequência ali no texto hebraico para falar do ato de Deus habitar com a sua glória no tabernáculo. É daí que vem a famosa expressão Shekinah, da manifestação da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus. Então ele está sendo muito intencional ao utilizar a expressão skenol aqui, skenos sendo auristo, né? Tabernaculou, não é meramente habitou, é tabernaculou. E aí, ao usar outras duas expressões importantes aqui, que é graça e verdade, para falar de Jesus, no mesmo contexto em que João está falando da dádiva da lei por meio de Moisés, João está nos levando a uma passagem muito famosa e fundacional no livro do Êxodo, em que o próprio Yahweh, a própria pessoa de Deus, dá um retrato falado de si mesmo para Moisés. Vocês lembram desse episódio? Vocês se lembram do que acontece lá em Êxodo 32 e 34? No contexto em que o povo acabou de cometer aquela barbaridade de construir aquele bezerro de ouro e de chamar aquele bezerro de ouro ainda de Yahweh, de Senhor. Vocês lembram? Deus tinha acabado de libertar Israel do Egito, só que logo após esse evento acontece algo que deixa Moisés ainda mais impressionado. Porque, como vocês sabem, os israelitas constroem um bezerro de ouro, caem em idolatria, e como resultado, Deus diz que não poderia mais habitar em meio aos israelitas. Por quê? Porque eles eram rebeldes e obstinados. E Deus é santo. Não dá para fazer essa combinação. No entanto, Moisés intercede pelo povo, lembra? Não, Deus, arrepende-te, Senhor. Eu adoro essa oração do Moisés. Muda de ideia, Deus. E Moisés intercede pelo povo. Só que é curioso, isso aqui é importante. Com base em que Moisés tem a audácia de pedir para Deus mudar de ideia? Com base no caráter de Deus. O que as nações dirão? Que o Senhor libertou esse povo só para matar eles no Egito, no deserto. Em outras palavras, sabe o que Moisés está falando para Deus? As nações dirão que você só é mais poderoso que Faraó, mas o seu caráter é igualzinho ao dele. E Yahweh fala, tá bom, não vou destruir esse povo. Você quer saber que tipo de Deus eu sou? Eu sou esse tipo de Deus, não vou destruir esse povo. E aí é aquilo que deixa Moisés absolutamente assim, como assim, mano? Deu certo. Como assim? Então, diante da súplica do Moisés, Deus resolve renovar sua aliança com o povo, e é precisamente isso que deixa Moisés completamente boquiaberto, porque como que um Deus tão poderoso, que acabou de deixar o maior império do planeta, que era o Egito, prostrado aos seus pés, pode ao mesmo tempo ser tão misericordioso a ponto de perdoar esse mesmo povo depois de eles terem feito essa barbaridade? E aí, naquele momento, Moisés descobre que a coisa mais importante que ele poderia possuir na vida não eram os sinais poderosos de Deus, mas sim a revelação do caráter desse Deus. Era conhecer a esse Deus de forma pessoal, íntima, era conhecer a glória desse Deus. É por isso que no final dessa conversa, Moisés faz aquela famosa oração: Senhor, eu peço que me mostres a tua presença gloriosa. Eu não quero mais saber de mais nada, eu quero saber que tipo de Deus o Senhor é, eu quero ver quem o Senhor é, porque só isso importa agora. Só que em resposta àquilo, vocês vão se lembrar do que Deus fala, né? Deus diz para Moisés que ele não poderia ver a sua face, pois ninguém pode ver Deus e permanecer vivo, Êxodo 33, 20. E o que Deus faz, vocês se lembram? Deus esconde Moisés, ele passa com a sua glória, e aí Deus diz assim: Moisés, eu vou proclamar a minha bondade. O que é isso? É Deus fazendo um retrato falado de si mesmo. Embora fosse gente como a gente, Jesus, João começa a perceber, realizava coisas que somente Yahweh, o Deus de Israel, tinha o poder e a autoridade para realizar.
Quem tem poder para dar ordem ao mar e à tempestade que representam as forças do caos, senão Yahweh, o Deus da criação, que dividiu as águas na criação, que dividiu as águas na nova criação do Êxodo? Isso explica, então, por que na passagem em que Jesus acalma a tempestade, os discípulos se perguntam, quem é esse? A pergunta que eles fazem não é qual é a ontologia desse ser. Eles perguntam quem é esse, porque é uma pergunta retórica. Eles sabem o único que pode fazer aquilo que esse filho de carpinteiro acabou de fazer. Eles sabem, eles são judeus, eles conhecem a Bíblia. Quem é esse, então? O ponto, então, é que ao afirmar que o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, o pastor João está fazendo uma afirmação teológica absolutamente revolucionária. Ele está dizendo que o rosto, o caráter, a face, o peso da majestade do Deus de todo o universo, que Moisés desejou tanto ver no Monte Sinai, mas não pôde, João, o pastor João, finalmente contemplou, thealmai, contemplou com seus próprios olhos, quando ele conheceu aquele filho de carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. O que João está dizendo é que aquilo que o Moisés não pôde ver, ele viu. Então, o que João deseja que seus leitores entendam é que aquilo que Yahweh havia declarado verbalmente para Moisés acerca da sua glória, acerca do cerne do seu caráter, Jesus tornou claramente manifesto em carne e osso, não mais de forma indireta ou encoberta, mas no rosto, no semblante vivo, no olhar dessa pessoa chamada Jesus de Nazaré. Essa é a potência da afirmação final do prólogo joanino. Ninguém jamais viu a Deus, verso 18. Nem Moisés. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai, este o revelou. Então, pessoal, é isso que constitui a substância da teologia do pastor João. A revelação de uma pessoa. A revelação da pessoa do Criador e do Salvador do universo, que se manifestou definitivamente em carne e osso, de forma concreta, tangível e visível no rosto de Jesus de Nazaré. E o detalhe aqui, que é bem legal, bem bacana, que é interessante, né, é que a expressão traduzida no verso 18 por Jesus o Filho era aquele que estava junto do Pai, confere aí no verso 18, ele estava junto do Pai, o Filho estava junto do Pai. Algumas versões mais arcaicas vão dizer que ele estava no seio do Pai, certo? E é assim mesmo que está no grego, kolpos, no seio, no peito do Pai, no bosom, né, no inglês. Por que isso é importante? Porque o seio é o lugar acessível somente à pessoa que desfruta da mais íntima relação. Tá? João está afirmando algo muito importante quando ele diz que o Filho era aquele que existia no seio do Pai. Ninguém conhece o Pai como Jesus. É isso que ele está dizendo. Só que não para por aí. Porque o verbo traduzido por revelar, no finalzinho do verso 18, aquele que estava no seio do Pai, ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que estava junto no seio do Pai, este o revelou. O verbo grego ali é o verbo exegelmai, de onde vem a palavra exegese. João está dizendo que Jesus é aquele que desfruta de uma posição de intimidade plena e tão plena e tão perfeita com o Pai, que por isso ele é aquele que pode extrair o significado, ele pode exegetar, ele pode traduzir o cerne do caráter, da glória, da vontade do Pai. João está dizendo, se você quer ver e entender
Deus, você tem que olhar para Jesus. Então é igualmente relevante que o próprio João descreva a si mesmo, mais para frente lá no Evangelho, no capítulo 13, como o discípulo que fez o quê? O que João fez, o discípulo amado? Ele reclinou a cabeça onde? No corpus de Jesus. Sabe o que João está dizendo? Ele está dizendo que, em continuidade com o que Jesus fez em relação ao Pai, o pastor João está fazendo agora em relação a Jesus, ao escrever o seu evangelho. Para o pastor João, portanto, fazer teologia é fazer a exegese de Jesus, porque Jesus é a exegese do Pai. Quando a gente entende tudo isso, próximo slide, fica fácil de perceber por que João termina o seu evangelho com a restauração do chamado de Pedro como discípulo. Já parou para se perguntar como é que é um evangelho que começa com afirmações tão densas assim? Minha boca está até seca, que eu não consegui nem arranhar a superfície do prólogo, né? Como é que é um texto que começa de uma forma tão profunda, tão cheia de coisa ali para investigar, termina com uma história tão singela de Jesus perguntando para Pedro se Pedro ama ele? Uma vez que para o pastor João fazer teologia é falar de uma pessoa, que é Jesus, que é Yahweh em carne e osso, a finalidade de se fazer teologia, então, é a conformidade com o caráter desse mesmo Jesus. Essa, então, é a quarta característica de um pastor que faz teologia como o pastor João, que é também chamado de discípulo amado ao longo do quarto evangelho. A teologia de um pastor que faz teologia como João não diz respeito ao acúmulo de informações sobre Deus, nem à obtenção de uma carreira teológica admirável, e muito menos, deixa eu enfatizar isso, e muito menos ao uso do conhecimento da teologia para autopromoção. Não tenho ninguém em mente, não estou dando indireto para ninguém, mas já teve aluno aqui, viu, gente? Que tuitava simultaneamente as coisas que eu via do professor em sala de aula, para gerar engajamento e viralizar. O propósito da teologia não é esse, irmãos. E eu espero que vocês não estejam aqui para um dia usar a teologia como plataforma para vocês se engrandecerem. Porque se é isso que vai acontecer, vocês não entenderam nada da teologia, como ela deve ser entendida, como João nos diz. A teologia de um pastor que faz teologia como João diz respeito ao discipulado, a restauração da imagem de Deus na humanidade por meio da maturidade na caminhada com Cristo. O pastor João faz teologia para que todo o rebanho possa ouvir, no final das contas, a voz do bom e do supremo pastor, que é Jesus, dizendo no final de tudo, segue-me. Essa é a boa teologia. Quando depois você fez aquela resenha desgramada que o Ziel pediu, sabe? Aquela resenha semanal. Você traduziu aquela porção de textos que o Paulo pediu. Sofreu. No final você conseguir discernir a voz do bom pastor dizendo, segue-me. E aqui é bem instrutivo a gente notar que no ápice desse segundo chamado que Pedro recebe de Jesus, nesse momento em que Jesus restaura Pedro, após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Pedro aprende que seguir a Jesus não tem a ver meramente com você subscrever algumas ideias acerca de Jesus. Tem gente que entra no seminário, faz uma matéria e já sai perguntando na igreja se o pastor é calvinista ou arminiano, né? Primeiro sintoma para você, primeiro sinal que você... Será que eu falo? Bom, já comecei a ter que falar, né? Pra você identificar se o cara é novato na teologia é se ele faz esse tipo de pergunta. Ele está fascinado, né? Nossa! Então dá para escolher o time, né?
Pedro aprende que seguir Jesus tem a ver com a gente fazer afirmações, mas não tem a ver com isso em última instância. Pedro, aliás, tinha ideias muito claras acerca de Jesus, mas foi por causa dessas ideias muito claras que ele tinha acerca do que Jesus tinha que ser e fazer, que levaram Pedro a negar Jesus. Pelo contrário, Pedro aprende que seguir a Jesus é se entregar em resposta a quem Jesus é, para que a sua vida seja um instrumento de cuidado do rebanho de Jesus. 3 vezes Pedro nega Jesus, mas 3 vezes Jesus restaura Pedro perguntando se Pedro ama, e nessas 3 vezes Jesus diz a Pedro, tendo estendido a sua graça a ele, você me ama? Amo, Senhor, então eu não preciso que você saia cortando a orelha de ninguém. Você me ama, Pedro? O Senhor sabe que eu te amo, então para de ficar tentando tomar a hegemonia, o poder, pelo seu jeito, da sua forma. Não é isso que eu quero, não é assim que você vai demonstrar que você é meu seguidor. Você me ama, Pedro? Pô, Jesus, 3ª vez você pergunta. Você sabe de tudo, você sabe que eu te amo. Eu errei, mas eu te amo. Então é isso que você deve fazer, é assim que você vai demonstrar o seu amor por mim. Cuida dos meus. Cuida dos meus pequenos, cuida dos meus cordeirinhos, alimenta eles, cuida das minhas ovelhas. Então, quando a gente olha para como o pastor João faz teologia, a gente descobre que a expressão pastor como teólogo é uma bela redundância. Porque fazer teologia necessariamente desemboca em discipulado, e ser discípulo daquele que é o bom pastor necessariamente desemboca na entrega de si mesmo ao serviço de cuidado do povo de Deus. Fazer teologia é perceber a profundidade da graça de Deus e a forma como essa graça nos chama a cuidar do rebanho de Cristo. Então, gente, para recapitular, próximo slide, que é o último slide, são 4 as lições que podemos extrair da maneira como o pastor João faz teologia. Primeiro, fazer teologia é falar na língua das pessoas a quem pregamos. Segundo, fazer teologia é comunicar os atos salvíficos de Deus ao longo da história narrada nas Escrituras. Terceiro, fazer teologia é proclamar Cristo, uma pessoa, como a culminação e a plenitude da história da salvação de Deus. E quarto, fazer teologia é colaborar com Deus na restauração da sua imagem na humanidade, fazendo discípulos e cuidando do seu rebanho. Meus caros, todo pastor deve buscar fazer teologia como João. Porque teologia de verdade, conforme o exemplo dado por João, só pode fazer quem se doa para o serviço do rebanho de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Faço o apelo? Não, acho que vou fazer um apelo aqui. O apelo já foi feito, né? Temos boas coisas para pensar, refletir sobre se a nossa teologia nasce desse esforço de se aproximar do corpus, do peito de Jesus, e se a nossa teologia é uma expressão de segui-lo ou apenas um arrazoado inteligente de boas ideias que a gente ouviu não sei aonde, mas que pareceu interessante, porque nos ajuda, no grego profundo, lacrar, que no hebraico significa lacrar.
para falar a linguagem do nosso tempo, não é isso? Vamos ter o nosso tempo de oração, dedicando ao Senhor essa orientação que Ele nos fez perceber e que nos ajuda a reenfocar o nosso esforço teológico nesse semestre, né? A forma como nós lemos os nossos livros, como fazemos as santas resenhas solicitadas, como disciplinamos o nosso pensar. Não é? Então, a gente tem aqui, como vai ficar gravado essa exposição, vale a pena voltar nela com tempo, com calma. Ouve um pouquinho, reflita, ouve mais um pouco, reflita, anota no seu caderninho e pensa assim, quais são as implicações práticas dessas orientações que foram dadas no meu momento de vida? O ambiente teológico é muito tentador. E facilmente nós somos conduzidos pelas luzes da tentação desse ambiente. Dar um passo atrás e fazer as perguntas chaves demanda certa disciplina de perguntar: será que eu estou correndo na frente de Jesus ou estou seguindo a Jesus aqui? E às vezes a gente correu na frente, né, e deixou Jesus atrás, né? Então, vamos orar? Eu convido a vocês para quem puder, nos acompanhar em oração. E nós costumamos fazer esse momento na escola de joelhos. Então, os que puderem, eu convido a orar. Depois da oração, nós vamos ter a participação do professor Paulo On, trabalhando a sua apresentação do livro. Tá bom? Reconhecemos, Senhor, as profundas ilusões que muitas vezes nos movem, os enganos que muitas vezes nossas boas intenções nos fazem abraçar. Ajuda-nos, Senhor, com a ação do Teu Espírito em nossa vida. O Senhor mesmo que começou essa boa obra em nós. Ajuda-nos, Senhor, a submeter todo o nosso refletir, todo o nosso estudar, todo o nosso esforço de compreender a que seja uma expressão profunda de seguir a Ti, de conhecê-lo profundamente, de obedecê-lo de maneira fundamental. Ajuda-nos, Senhor, a termos ouvidos sensíveis à Tua voz. Como entoamos no início desse culto, ó Espírito Santo, vem. Abra o nosso ouvido, torna a nossa consciência atenta, o nosso coração disposto. Nos ajuda, Senhor, a fugir da sedução dos nossos tempos de sermos brilhantes. Que seja o Senhor que brilhe em nós e através de nós. Que seja o Teu nome glorificado em todo esforço que for feito. Que seja a alegria de poder falar das Tuas maravilhas na linguagem do povo que falamos, que encante o nosso coração ao ver que esse povo a quem o Senhor nos chama a cuidar passa a compreender melhor o Senhor, adorar ao Senhor, confiar no Senhor e servi-lo da maneira adequada. Pedimos que, uma vez mais, nesse semestre, o Senhor nos visite a cada professor na preparação de suas aulas,
na exposição dos seus temas, a cada estudante na leitura dos seus livros, nos exercícios, nas provas, nos estudos, na reflexão. E todos nós, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente eclesiástico, no nosso caminhar no dia a dia, onde quer que o Senhor nos leve, que a nossa vida seja expressão de alguém que conheceu e conhece ao Senhor de perto e que encontra profunda alegria em segui-lo. Que os nossos olhos possam ver as marcas dos teus pés, para que a gente possa seguir as tuas pisadas. Que a tua palavra nos guie como luz nesse caminho. Que toda ferramenta que venhamos a adquirir no nosso tempo de reflexão nos ajude a fazer aquilo que o Senhor espera, que sejamos apenas discípulos que seguem ao Senhor. E que o nosso andar pela história revele a cada pessoa que passe por perto de nós a clareza de que seguimos a Cristo. Como cantamos na igreja no passado, que a beleza de Cristo se veja em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, nesse semestre, a segui-lo da maneira como o Senhor deseja. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.